Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa terça-feira, enquanto o Atlético Paranaense segue em busca de um novo treinador, nós vamos falar sobre como o clube precisa de muito mais do que isso para voltar aos trilhos. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque enquanto o Atlético Paranaense segue no mercado em busca de um novo treinador, com o Fernando Diniz ainda sendo o nome mais cotado e mais desejado pela diretoria, eu acho que esse seja um momento oportuno para a gente fazer uma pausa aqui no conteúdo do canal Palavra do Atleticano para voltar a tocar num tema que eu considero de vital importância para o sucesso do clube, não somente nos últimos 6 meses da temporada 2024, mas também a médio e longo prazos. E eu falo sobre a necessidade do Furacão estruturar de maneira profissional seu departamento de futebol. E isso, nesse momento, passa principalmente pelo preenchimento de algumas posições que se encontram desocupadas e que são de vital importância para o bom funcionamento do clube. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, e possivelmente o mais importante dentre todos eles, é o cargo de diretor técnico de futebol, que se encontra desocupado desde que Filipão o desocupou em meados da temporada 2023 para assumir o comando técnico do Atlético Mineiro. Inclusive, Filipão já deixou o Galo e o Atlético segue sem comandante, sem diretor técnico de futebol, ainda assim. Então, o que eu gostaria de falar? O diretor técnico de futebol é um profissional com capacidade técnica de análise do trabalho desenvolvido no campo de jogo, alguém, portanto, que pode auxiliar, acompanhar e analisar o trabalho desenvolvido pela nova comissão técnica diariamente e se reportar à diretoria. E isso é de vital importância, por quê? Porque se o Atlético tivesse dentro da sua estrutura, do seu organograma de funções, esse profissional hoje, esse é que deveria ser a pessoa mais adequada para a escolha do novo treinador e não o presidente Marcelo Petralha, como novamente é o que está acontecendo. Petralha, que é um gestor brilhante, o maior diretor da história do Atlético Paranaense, possivelmente o maior gestor da história do futebol brasileiro, mas que notoriamente não tem a capacidade técnica necessária para avaliar e decidir quem será o novo treinador do Atlético Paranaense. Então, gente, já começa errado por aí, porque não deveria ser tarefa do presidente, com o auxílio de alguns aliados mais próximos, a escolha do novo profissional. Deveria ser o trabalho de alguém tecnicamente capacitado para isso. E lógico, o novo treinador ele precisa ser alguém alinhado com o projeto do clube, alguém que tenha, segundo a minha percepção, uma carreira como jogador, preferencialmente uma carreira internacional como jogador, com um background em grandes clubes da Europa, com um background em seleções, na sua seleção, seja seleção brasileira, argentina, uruguaia, espanhola, portuguesa, né, independentemente da nacionalidade, é importante que ele tenha esse background como jogador, como liderança, porque isso traz imediatamente respeito e admiração por parte dos jogadores que compõem o grupo. Ao mesmo tempo, precisa ser alguém capaz de desenvolver um modelo de jogo alinhado não somente com o desejo do clube, mas com aquilo que esse elenco tem a oferecer, e a gente viu o que um desajuste nesse sentido pode custar. No caso do técnico Cuca, o Cuca que é um profissional muito competente, mas repito aqui aquilo que eu já falei em outros momentos, talvez o elenco do Atlético não fosse o melhor para o Cuca executar o modelo de jogo que mais lhe agrada, e isso acabou sendo um problema em diversos momentos. Além disso, precisa ser alguém que entenda que o papel do Atlético Paranaense para poder ser competitivo é desenvolver, encontrar e desenvolver jovens talentos. E isso passa pela atuação do clube no mercado de transferências, contratando jovens jogadores e também pelo processo de formação nas categorias de base. E é por isso mesmo que o treinador e a sua comissão técnica, com auxiliares, com analistas de rendimento, tem que ter alguém responsável por auxiliar no desenvolvimento desses jovens talentos, principalmente nas categorias de base do clube. E para isso, é importante que o coordenador de categorias de base, que no Atlético Paranaense hoje se chama Felipe Gil, e também o treinador da equipe sub-20, por exemplo, que dentro da estrutura do Atlético é a categoria que abarca o maior número de jogadores que estão em vias de se tornar profissionais, tenham acesso ou ao treinador da equipe principal para poder passar relatórios e impressões sobre os jogadores que eles têm sob seu comando, ou pelo menos a um dos membros da comissão técnica que possa repassar ao técnico essas informações. Da mesma maneira, isso precisa ser feito em relação ao departamento de análise de rendimento,
não somente os analistas de mercado, que são os que encontram jogadores que o clube queira e precise contratar para reforçar o seu elenco, algo que o Atlético fatalmente vai precisar fazer a partir do próximo dia 10 de julho, mas também os analistas que acompanham o dia a dia de trabalho, porque numa rotina tão intensa como essa que vive o Atlético Paranaense, com jogos de meio e final de semana, sem tempo para trabalhar muitas vezes, o analista de vídeo ele assume um papel de vital importância, porque você pode trabalhar tanto em grupo, né, com o elenco todo, a correção de falhas coletivas, quanto você pode trabalhar individualmente com algum jogador, uma correção de uma falha individual ou desenvolvimento individual deles a partir da análise de vídeo. Isso pode ser feito dentro do próprio clube, e alguns clubes fazem, inclusive, o envio de vídeos por WhatsApp para os jogadores em determinados grupos ou individualmente, para que eles possam entender o que eles têm feito de bom e de ruim, aprimorar aquilo que tem sido feito de bom e corrigir aquilo que tem sido feito de ruim. Então, o que o Atlético precisa nesse momento é de uma estrutura que organizou, vai ficar tudo bem, organizou, eu desisto, que em termos de organização funcione de maneira adequada para que o clube possa ter o departamento de futebol rodando liso e tudo possa funcionar de maneira muito correta. Então é por isso que eu digo aqui, gente, como eu já disse em alguns outros vídeos, vou pedir desculpas para vocês pela repetição, mas é um assunto fundamental. O Atlético precisa imediatamente parar de brincar de futebol, precisa imediatamente começar a contratar profissionais competentes para esse departamento, para tomar com poderes de decisão, né? Tomar as decisões necessárias para que o clube possa caminhar em um bom caminho. E isso passa primeiramente pela contratação de um diretor técnico e não de um treinador, por mais que o senso de urgência do torcedor e da diretoria pareça ter a ver com o cargo de técnico, tá? Isso é uma coisa que me chateia bastante. Mas quero saber também a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esses temas que foram trazidos aqui hoje, a necessidade de contratação e integração de profissionais no departamento de futebol do Atlético com o novo técnico, porque sem o suporte necessário, esse novo profissional, independentemente de quem seja, chega mais tendendo ao fracasso do que ao sucesso. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.